Abra sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 14. Êxodo 14. Todos encontraram? Fácil, né? E aí, Flavão, tranquilo? Dormi igual uma criança. Mas cheio. Vamos lá. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Vocês podem ler, repetir comigo na minha versão. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Vamos mudar aqui, com a permissão do Espírito Santo. O Senhor lutará por mim, então somente eu vou me acalmar. Para que desesperar? Acalma, acalma, acalma. Aleluia. O cuidado de Deus na trajetória da nossa vida. Você consegue compreender isso? Independente da sua idade hoje, seja qual for a sua idade, você consegue olhar atrás, olhar alguns anos atrás e ver o cuidado de Deus com você? Nos mínimos detalhes. Algumas coisas que deram certo, outras que deram errado. Enfim, algumas coisas foram sendo trabalhadas para que você chegasse aonde você chegou. Certo? Então, a gente vai vendo no tempo de Deus, né? Na hora de Deus, no momento de Deus, Deus trabalhando a nosso favor, Deus conspirando a nosso favor para nos abençoar de forma extraordinária. E isto é muito bom, sabia? Isto é muito bom. Porque nem tudo o que acontece conosco de ruim, seja que área for, significa que é o fim da sua vida. Não, significa não. Tem nada a ver. Você só precisa de entender que tudo o que acontece na nossa vida, por mais trágico que seja, por mais que você não entenda, em algum momento você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Sempre vai estar. Você só precisa de entender isso. Porque se você não entender, você vai se perder. Você vai ficar numa situação de murmuração, você vai falar coisas que não deve falar. Enfim, você precisa de entender o agir de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida, certo? O trabalhar de Deus de forma sobrenatural. E isto é muito bom. Isto é extraordinário nas nossas vidas. Deus tem meios de dar a vitória ao seu povo e de revelar a sua vontade aos seus escolhidos. Sim ou não? Sim. Levando-os a realizar os propósitos dele e a obter maturidade espiritual necessária. O grande desafio nosso é alcançar a maturidade necessária para que eu e você, para que nós possamos gestar os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são planos maravilhosos. E são planos grandes, mas Ele precisa nos testar. Ele precisa nos preparar para isso. E às vezes o caminho tortuoso, o deserto, é um caminho importante. Um desses meios que eu coloquei aqui, é o deserto. Neste lugar ermo, sim ou não? Seco, com grandes variações climáticas. Você vai chegar no deserto. Por exemplo, eu fui passar 15 dias visitar um casal de missionários, 2 casais de missionários que nós tínhamos na época, no Senegal, oeste da África. Eu fui ficar 15 dias, fiquei 7, não dei conta não, Flávio.
vazio. Meu irmão, você não tem noção o que é sofrimento. Você não tem ideia o que é dar de cara com capeta, assim, ó. Não, você não tem noção, certo? Fui para lá e eu fiquei numa cidade chamada São Luís, que fica a 180 quilômetros de Dakar. Essa cidade fica próximo à Mauritânia, né? E na Mauritânia, ali próximo de São Luís, já está o deserto de Saara. Então, quando dá tempestade no deserto de Saara, você não enxerga ninguém à luz do dia. Tanta areia, dá até fobia, né? Quem tem problema de fobia aí, claustrofobia, fica doido. Você não enxerga um palmo na sua frente, né? Logo no primeiro dia que eu cheguei lá, o pastor me chamou para nós ir comprar um pão. Aí fui lá comprar um pão, uns baguetão lá, né? Eu lá na padaria, lá vendo os caras comprar pão, uns negão, quase 2x2, com as crianças bem robustas, né? Eu falei, Jesus amado, se um cabra desse fica endemoniado, como é que você expulsa? É melhor você, ó, adiós, amigo, ó. Certo? E os caras pegando pão lá, compram o pão, põe debaixo do braço. Aí sai, ai meu Deus do céu. Aí o pastor, né, pediu o pão lá, o cara embrulhou no jornal. Desse modelo, gente. O açougue lá é nas ruas, nas calçadas, né? Carne de porco nas calçadas, viu? E aquele vento, aquela areia, certo? Desse modelo, certo? Um negócio complicado, deserto horrível, seco. Durante o dia, 50 graus, 55 graus, os miolos, seu frita tudo. À noite, gelada. Você imagina? Porque são as condições climáticas adversas que tem no deserto. E Deus levou o povo para o deserto. E, às vezes, nós temos trauma de deserto, porque a gente acha que deserto é o pior lugar do mundo, e nem sempre. O deserto pode configurar local de tratamento, mas pode também configurar um lugar de milagres. Por exemplo, um detalhe para todos nós, isso aqui para nós, tudo isso aqui é obrigatório. A travessia no deserto, para todo cristão, é obrigatória. Um dia, uma hora, um momento, vai ter que passar. Não tem jeito. Vai ter que passar. Agora, vai depender como você vai atravessar esse deserto. Eu coloquei que o deserto é um lugar de contrastes, um lugar ermo, seco, quente, com vegetação rala, espinhosa, solo pedregoso, improdutivo, por causa de sua geografia e suas condições climáticas. O deserto é um lugar de grandes contrastes. À noite, muito frio. Durante o dia, muito calor. Quando eu estive no Egito, nós saímos do Egito para Israel, que é a primeira cidade de Israel, né, fica na divisa do Egito, chama Eilat, uma cidade belíssima, né, que até na década de 60, essa cidade pertencia ao Egito. Aí você vê fotos da cidade de Eilat, na época que pertencia ao Egito, horrível, casas velhas, a coisa mais horrível. E agora você chega em Eilat, já em possessão da nação de Israel, a coisa mais bela, apartamentos de 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, fica na margem do Mar Vermelho, pistas maravilhosas, os melhores e os maiores hotéis do mundo estão ali. Veja bem a diferença da bênção. É muito bom você ir em Israel, mas é melhor ainda você ir no Egito, para você diferenciar, saber aonde é que tem a bênção, onde é que não tem a bênção. Irmãos, é um negócio maravilhoso, vale a pena. Então, nessa travessia de 700 quilômetros, praticamente você não tem sede, mas você desidrata numa velocidade tão grande que você tem que estar tomando água o tempo todo, para você não ter problema de saúde. Então, é sério. Então, a nossa
a travessia no deserto, nós que estamos atravessando, você que está passando por algum momento de deserto, precisa de aprender isso aí. Agora, o deserto é um lugar de passagem. Isto é importante você entender. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Ok? Isso é fato. Isso tem que estar no nosso coração. Por causa de todas essas características que tornam o deserto um lugar inóspito, ele não é o destino do nosso povo. Não é o meu destino, não é o seu destino. Não é. É um lugar de passagem. Até chegarmos aonde? A terra prometida, né? Aonde mana leite e mel. Leite e mel. Mas no deserto você vai ter experiências maravilhosas. Por exemplo, eu coloquei aqui, o deserto, o povo de Israel teve a provisão material. Em Êxodo 16, 11, 16 diz: responda-lhes ao povo ao pôr do sol, vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão. Então, no deserto, Deus trouxe para aquele povo o quê? A provisão completa. O fato de você estar passando pelo deserto, ou vir a passar pelo deserto, não significa que você vai passar necessidade. É apenas aprendizado para nós. Agora, você precisa estar preparado para isso. Se você não estiver preparado para enfrentar o deserto, você não dá conta, você vai sucumbir. Aquele povo, a maioria, sucumbiram no deserto. Porque ao invés deles experimentar a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, eles começaram a fazer o quê? A murmurar. Irmão, se existe um negócio desgraçado, destruidor, chama-se murmuração. Se você tem essa pegada, se você tem essa mania, aprenda, muda isso. Comece a dar lugar para adoração. Comece a dar lugar para gratidão. Comece a dar lugar para o louvor. Você vai ver o quanto a sua vida vai mudar. Aquele povo foi destruído pela murmuração, completamente, no deserto, aonde eles tinham ali a presença de Deus. A presença de Deus era real no meio daquele povo. Durante 40 anos em que os conduzi pelo deserto, diz a palavra de Deus, disse ele, nem suas roupas, nem suas sandálias dos seus pés se gastaram. Então, veja bem, qual é o propósito de passar pelo deserto? Por incrível que pareça, tem a ver com o cuidado de Deus. Por incrível que pareça. Se as sandálias deles não desgastaram, se as roupas deles não desgastaram, na medida que eles iam crescendo, engordando, emagrecendo, a roupa acompanhava. Eu te pergunto, o que é isso? Milagre. O que é isso? Presença de Deus. O que é isso? Manifestação de Deus na minha vida, na sua vida. Né? Grandes problemas que eu já passei na minha vida, eu pude perceber nitidamente a graça de Deus, a presença de Deus. Na medida que eu entendi que aquele deserto que eu estava passando não era para a morte. Aquele deserto que eu estava passando não era com o propósito de me destruir. Pelo contrário, para que eu pudesse aprender a usufruir, a desfrutar da presença dEle. O sustento na área espiritual. Tem um sustento material, tem um sustento espiritual. No deserto, Deus trouxe para eles pão e carne. Eles não passaram fome. E o que se produz no deserto? Nada. Como é que você vai comer carne no deserto? Como é que você vai comer pão no deserto? Não existe. E água no deserto? Não existe. Então mostra o quê? Que Deus quer ser o meu provedor e o seu provedor aonde? Nas piores crises da nossa vida, nos piores momentos da nossa vida, nos momentos mais tristes e complicados da nossa vida, Deus quer ser o quê? O meu e o seu provedor. Eu só preciso aprender o quê? A glorificar Ele, a reconhecer que Ele é Deus. Na área espiritual, Êxodo 14, 21, 22, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite,
As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outro à esquerda. Eu fico imaginando aquele povo passando no meio, né, daquelas águas à direita e à esquerda e vendo a provisão de Deus, vendo o cuidado de Deus. Olha, se você entender, se você passar a compreender o que é viver com Deus, meu irmão, minha irmã, você vai ver coisas que ninguém vai ver. O que impede você de ver os milagres de Deus? Ingratidão, murmuração, rebeldia. Por isso que isto aqui é importante. Esse momento nosso aqui, esse congregar nosso aqui, isso é um momento de instrução para nós, que eu preciso ser instruído. Na medida que eu ministro para vocês, para ministrar para vocês, para trazer essa palavra para vocês, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que escrever, eu tenho que viver isso aqui primeiro, entender isso aqui primeiro. E eu passo para vocês instruções maravilhosas da palavra de Deus, que vai fazer você se fortalecer em meio às dificuldades, em meio ao deserto que você vive. Seja ele na área espiritual, emocional, financeira, não importa, em termos de relacionamento, não importa qual seja o deserto que você esteja passando. O que importa é você entender que esse momento aqui é fundamental para nós. E você pode ter certeza que o diabo vai trabalhar, e ele trabalha dia e noite para roubar você disso aqui, para arrancar você disso aqui. Por quê? Porque a palavra já diz para mim e para você, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, quando você é ministrado pela palavra, quando a palavra é liberada sobre a sua vida, você consegue sair na frente de muita gente, você consegue usufruir de coisas que o outro não consegue, você consegue aproveitar aquilo que Deus tem para você de forma maravilhosa. Mas se o diabo consegue travar você, segurar você em casa, não permitir você estar na casa do Senhor, está frito. Lamento que você vai enfraquecer, lamento que você vai se perder, lamento que você não vai conseguir ter fé suficiente para crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E eu preciso de crer nisto, porque é o que me sustenta, é eu saber que o deserto que eu venha passar, que eu esteja passando, não importa qual seja esse deserto, eu preciso de ter consciência clara que Deus está comigo, que Ele vai providenciar o milagre que eu preciso, que Ele vai trazer a provisão que eu preciso, certo? A água não saiu da terra, a água saiu da rocha. A carne, o Senhor soprou um vento, pegou as cordonizas, não sei de onde, e jogou lá para eles. Pão caiu do céu. Esse é o estilo de vida que Deus tem para mim e para você. Esse é o estilo de vida que Deus está preparando para mim e para você, para que no deserto, neste mundo que nós estamos vivendo, é o mundo qual eu e você precisamos de viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus acontecendo na minha vida, na sua vida, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia? Durante o dia, o Senhor adiante deles, Êxodo 13, 20, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha o cuidado de Deus. Durante o dia, a presença de Deus se tornava o quê? Um ar-condicionado no deserto. Calmaria, clima gostoso, fresquinho, tá? À noite, coluna de fogo. Ele se tornava um aquecedor, aquecia o povo não adoecia, o povo não desidratava, né? O povo não morria de frio, não morria de calor, nem crianças, nem as grávidas, porque o povo continuou trabalhando. E menino nascendo, um atrás do outro. Aí, ótimo, não tinha TV, não tinha churrasquinho para atrapalhar, não tinha nada, então. E o povo se alegrando. Eita, Jeová, e glória a Deus para lá, e glória a Deus para cá. E as irmãs tudo buchuda.
Era de 2, era de 3, e o povo nascendo, bênção, bênção, bênção. Os irmãos não ficavam no PlayStation, né? Os irmãos não ficavam na internet. Então, os irmãos eram viril, né? São maiada que fica aí vendo PlayStation a noite toda, não dá conta do recado. Os caras estão tudo, tudo amarelo, tudo. Bora. Então, e o povo cresceu. O povo crescia, era um negócio tremendo. Oscar Wilde diz, ele fala uma coisa interessante: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Eu te pergunto, você apenas existe ou você vive? Me conta. Tem gente que apenas existe, eles não conseguem viver, porque vive mal, não consegue viver bem. É um negócio maluco, irmãos. E eu acho a vida tão maravilhosa, eu acho tão bom viver. Quer dizer, a vida é maravilhosa, gostosa. Não dá para você ficar aí, perturbado. Basta fazer a coisa certa. Olha. Quer dizer, sou casado, eu e minha senhora. Né, minha senhora? Menina jóia, bonita. Olha lá. Uma menina de 50 com um cara de 40. Isso é extraordinário, irmãos. Que eu conheço uns amigos que têm umas irmãs de 40 com um cara de 60. É uma angústia para o cara. O cara tem que viver em jejum, sacrifício o tempo todo. Mas o que é? Aprender a viver. Quem vive a dois tem que aprender a viver. Pronto, cada um cumpre o seu papel. Fechou. Faz o seu papel. A mulher cumpre o papel dela, o marido cumpre o papel dele. Qual o problema? Nenhum. As coisas vão acontecendo. Esse cara falou uma coisa interessante. Ele falou assim: existe uma grande diferença entre viver e existir. Existir não foi uma opção sua, correto? Não foi. Você nasceu e está aqui. Viver está relacionado com a sua intensidade. Intensidade. Com os valores que você vai abraçar para construir a sua história. Então, viver é isso. Tem a ver com a sua intensidade. Com os valores que você tem, que você busca para construir o que? A sua história. Entende? Tem a ver se você vai tomar o rumo da sua vida, que está nas suas mãos, o remo que você tem o controle das suas mãos, ou deixar o barco à deriva. Tem a ver com a formosa pergunta: qual o sentido da vida? Será que existe uma resposta? Será que existe um sentido? É lógico que existe, olha. É lógico que existe. Você tem um remo que vai definir como o seu barco vai caminhar. Você não pode permitir ninguém tomar isso de você. Eu conversei com uma pessoa essa semana que a pessoa que ele mais amava o traiu. Então ele falou para mim: estou em crise, eu não acredito em mais ninguém, em mais ninguém. Eu falei: então você pode pedir para morrer. Ele falou: mesmo? Eu falei: pode pedir para morrer. Ele falou: o senhor está brincando? Eu falei: não, pode, bora. Quer que eu te ajude em oração? Senhor, leva teu servo. Por quê? Eu falei: você acha que você é o único que já foi traído, varão? Você está de brincadeira comigo, ora? O nosso Senhor foi traído, ora? E o fato do nosso Senhor ter sido traído impediu que ele cumprisse o seu propósito? Não. Então, qual o problema seu? E eu falei para ele: deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi lá atrás. Nessa relação traidor e traído, quem tem problema, certo? É o traidor, não é o traído. Por que você está preocupado? Você não tem que preocupar com as pessoas que te traem. Você tem que preocupar com você, olha. Em não ser um traidor, em ser uma pessoa decente, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, íntegra.
Agora, quem traiu você é problema dele, não é seu. Você está preocupado com isso? E como é que você vai viver desse jeito? Você não vai fazer negócio, né? Você não vai casar, porque você vai casar, você vai ficar pensando que a irmã vai te trair. E se você ficar com essa noia, você vai deixar a irmã doida e provavelmente ela vai te trair mesmo, para estragar de ser bobo. Então, sai dessa, jacaré. Bora. Você está achando que você mora sozinho no planeta e que só você foi ferido, só você foi traído. Então, essas coisas, irmãos, é que o diabo quer plantar na nossa cabeça, para que você se apegue a algo que não tem no mínimo de valor e viver uma vida de qualquer jeito. É por isso que é importante a sua relação com Deus. A nossa relação com Deus ela é extraordinária, que faz com que eu me enxergue, não apenas enxergue o outro, porque a ideia é essa, eu olhar para você e descobrir o quanto de defeito você tem, é fácil, ora. Agora, eu olhar para dentro de mim, para descobrir quais são os meus defeitos, é outra coisa. E por que a gente não faz isso? E você já se perguntou, por que a minha vida não funciona? Não funciona no aspecto espiritual, não funciona no aspecto material, no aspecto financeiro, no aspecto familiar, no aspecto conjugal. Então, isso tem que ter um fim. Não dá para viver a vida toda desse jeito. Eu tive, volto a repetir, estou usando o meu exemplo para evitar de usar alguém. Quer dizer, eu tive muitos problemas no meu casamento. Mas no início, lá atrás, ó, não dá para ficar eu cometendo os mesmos erros de 30 anos atrás. Ó, tá, 30 e tantos anos, não dá, ora. Há 35 anos atrás, eu gostava de andar como solteiro. Beleza. Eu até peguei a minha aliança e dei de oferta numa igreja, para ficar livre da aliança, achando que Deus ia receber a minha aliança. Você acha que Deus recebeu? Mentira, lógico que não, ora. Porque a motivação foi errada, eu queria ficar livre desse negócio. Cheguei em casa, contando para a irmã, fiz uma obra maravilhosa. Vai ser cara de pau assim lá noite, Ronaldo. Que obra é essa? Dei a minha aliança de oferta na igreja para um trabalho missionário. A irmã olhou para você, seu carudo. Minha sogra pegou no meu pé. João, que negócio é esse, João? Falei, calma, sogra, é obra missionária. Vai nessa para você ver, vai nessa. Não dá mais, olha. Isso é coisa lá atrás. Certo? É coisa lá atrás. Então, a minha esposa sabe todas as minhas senhas de banco, de celular. Meus filhos sabem. Quando eu esqueço as minhas senhas, é eles que me lembram. Ué, qual o problema? O que eu tenho que esconder? Nada, ora. Absolutamente nada. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Então pronto, ora. Esse negócio de marido e mulher, com vida totalmente separada, não, isso não é casal, nunca foi. Isso é juntamento de dois seres, que pode ser que dê certo lá na frente, pode ser que não. Casamento é isso, casamento é comunhão, é zelo, é cuidado, reciprocidade, certo? Então, isso é importante. Eu quero finalizar lendo para vocês uma história que eu achei bem interessante. Foi muito legal quando eu li essa história. É a história do velho e do mar. Velho mar. Um pescador afirma afirma para os jovens que ele era muito bom e diz que ia pescar o maior de todos os peixes. Ele consegue, depois de quase morrer, ele consegue um peixe tão grande que ele não consegue colocar dentro do barco. Então ele amarra o peixe do lado de fora e começa a sua viagem de volta para casa.
Quando ele chega e vai mostrar o seu troféu, ele não se deu conta que no caminho o seu peixe foi devorado por outros predadores. E o que ele tem agora é apenas um esqueleto daquilo que um dia foi um grande peixe. Tem a ver com o sentido, tem a ver com o seguinte: quais as lutas que vale a pena você entrar? O que você acha? Quais as lutas que vale a pena você entrar? Qual o desgaste que vale a pena pelo desejo que eu quero? Eu preciso questionar, sim, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu sonho, porque existem alguns sonhos para virarem realidade, a gente passa a viver tristes e duros pesadelos. Então eu quero que você questione, né, os seus rumos da sua vida durante 2025. Tem lutas que vale a pena você entrar? Não sei, você tem que avaliar. É você que tem que avaliar. Tem certos projetos que não vale a pena. Essa história do velho e o mar mostra para mim e para você o seguinte: espera aí, o cara quase morreu para tentar realizar um sonho que não valia a pena. E quando ele consegue, ele perde esse peixe no meio do mar na volta, por outros predadores que comeram aquele peixe. Quando ele chega para mostrar o seu troféu, não valia mais a pena. Ao tempo que ele gastou, o risco de vida que ele teve, a distância, a solidão, não sei se vale a pena. Existem coisas que a gente tem que aprender, existem coisas que a gente tem que aprender a como lidar. Sabe para quê? Para que a vida da gente se torne vida mais fácil. Você não pode tornar a sua vida difícil. Você não pode tornar a sua vida pior daquilo que já é. Você não pode fazer com que a luta que Deus tem para você seja algo insano, que você coloque um peso que Deus não colocou. Não colocou. Às vezes nós achamos que está fácil, que o peso que Deus colocou está pequeno demais. Ou então, não, viva em paz. Acompanhe o roteiro que Deus deu para você. E eu te garanto, com certeza no meu coração, o que Deus preparou para você e para mim é um caminho bom. O que Deus preparou para mim e para você não é nada que está fora da minha força, da minha capacidade. Porque o que eu tenho aprendido ao longo desses anos de ministério, de vida cristã, é que nessa relação Deus-homem, Deus nunca vai exigir de você aquilo que você não dá conta. Ele nunca vai pedir para você nada a mais daquilo que você tem condições de fazer. E tudo que Deus pedir para você será coisa fácil. É a parte mais fácil Ele vai pedir para você. A parte mais difícil fica com Ele. Aleluia. É uma relação de pai com filho. Quando você tem filho criança, custa você mandar o menino pegar o papel que ele jogou no chão? Não, ora. Você não vai mandar ele pegar uma panela. Mas o papel que ele jogou no chão, ele tem que pegar, ora. Isso é a parte fácil. Qual que é a parte difícil? Se ele não pegar a vara, comer nas pernas dele. Com muito amor e com muito louvor. Mas eu sinto mal. Então espera ele crescer. Você vai ver o que é sentir mal. Porque o mundo aí fora não vai cuidar do seu filho como você cuida. O mundo aí fora não vai dar moleza para o seu filho que você dá. O mundo aí fora está pouco preocupado com os meus filhos, com os seus filhos. Por isso que nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos a crescerem, a serem maduros emocionalmente. Nós temos que ensinar isso aqui para eles. E se você não tem tempo para ensinar isso para eles, você está sendo covarde. Sabe por quê?
Porque ele vai ter problema lá fora e ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. Não, não vai não. E sabe como Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Palavra. É assim que a gente vence o diabo. Por que a maioria do povo de Deus está enfraquecido e tem sérios problemas? Porque não tem domínio da palavra. Se você perde o domínio da palavra, você perde a autoridade. E facilmente o diabo arrebenta com a gente. Porque ele sabe que a gente é fraco, ele sabe que a gente não dá conta de fazer o que precisa ser feito. O básico. O que é o básico? O básico. O diabo chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse, a palavra diz, não só de pão viverá o homem. O diabo chega para Jesus e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, ó. E o Senhor dará ordem aos teus anjos para te proteger. E Jesus diz para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Você acha que o diabo não conhece a palavra? Conhece. O diabo conhece os 31.173 versículos que tem a Bíblia Sagrada. Ele sabe que essa Bíblia tem 1.189 capítulos. Ele conhece Gênesis, Apocalipse perfeito. Quem não conhece? Eu e você. Porque nós estamos gastando tempo com coisas que nós nunca deveríamos gastar. Investimos em demasiado nossos filhos. Você pode? Faça isso. Você tem condição? Faça isso. Mas se você não ensinar a Bíblia Sagrada para os seus filhos, você está perdido. Eles não vão dar conta lá fora de combater o inferno. Eles não vão dar conta lá fora de dizer: Satanás, está repreendido, ó. Eu te repreendo em nome de Jesus. Vai embora. Eles não têm autoridade, não têm conhecimento da palavra. E a responsabilidade é de quem? Sua. Sua. Somente sua. O que você está tentando fazer, pastor? Estou tentando deixar sua cabeça perturbada. Enfiar na sua cabeça isso. Você sair daqui pilhado, desesperado. A partir de hoje, você sentar com seus filhos, ensinar a Bíblia para eles, sentar com seus filhos, ensinar eles a orarem, mostrar para eles que o caminho que nós temos é único, é Jesus. E acabou, 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 acabou. E que não dá para misturar uma coisa com a outra. Não dá para ser meia pedra e meio tijolo, não. Ou somos ou não somos. Acabou, fechou. É isso que vai nos resguardar. É isso que vai fazer diferença na nossa história. Quando a sua filha adolescente estiver na escola, seu filho adolescente estiver na escola, e aqueles filhos do diabo lá for perturbar eles, e dizer: olha, vamos ficar. Ela vai repreender. Se for sua filha, está repreendido, Satanás. Ai, ficar com o cão. Pronto. Mas se ela não conhecer a palavra de Deus, eu vou pensar. Pensei, fiquei. E engravidou. E pegou doenças. E enrolou a vida. Está aí hoje, né? Só o ano passado, mais de 40% de todas as crianças que nasceram no estado de Goiás, 40% das crianças que nasceram no estado de Goiás, nasceram foram registradas sem o nome do pai. Ok? Não tinha lá o nome do pai. Por quê? Porque o cara: não, estou fora. Não me deixa nisso não. Isso é problema seu. Problema seu. E eu te pergunto: o que você acha que vai ser o futuro de uma criança dessa? Quem nem no registro tem o nome do pai. Está faltando o quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Eu ensinei isso, eu passei isso para os meus filhos.
E o meu pedido para eles é que eles passem isso para os filhos deles. Esse dia eu estava em casa vendo a Jéssica com a minha neta. Fala que ela não precisa ter medo, porque ela tem Jesus. E ela repetiu: eu não tenho medo porque eu tenho Jesus. Aleluia. E eu falei: que bom. Parabéns. Parabéns. Esses dias atrás, eu recebi o Jonas mandou para mim, para a mãe dele, uma oração que o Eduardo fez, 6 anos de idade. Eu fiquei feliz. Eu fiquei extremamente emocionado de ver uma criança de 6 anos orar com a autoridade a qual ele orou. Falei: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Os desertos que esses meninos forem passando daqui para frente, eles vão saber como passar. Diferentemente do deserto que eu passei quando jovem, que não tinha um pai, não tinha uma referência, doído. Você apanha, você leva lambada até falar chega. Porque você não tem pai, não tem instrução, não tem Bíblia, não tem nada. Então essas crianças precisam ser instruídas pela palavra de Deus. Pai, responsabilidade de ser pai. Está aqui, minha filha, ensinar a palavra de Deus. E você vai ver o quanto isso vai fazer diferença. Quanto isso vai fazer diferença. A criança que é criada no Islã, aos 7 anos de idade, antes dela entrar na escola, ela já foi alfabetizada com o Alcorão. Ela já conhece o Alcorão todinho. Todinho. E aí eu pergunto para a maioria dos pais que estão aqui presentes, se eu te perguntar a escalação do seu time, provavelmente vai dar todinha. Mas se eu perguntar para vocês a escalação do time de Jesus, a maioria não vai saber. Vai lembrar só de Pedro, Tiago e João, porque tem uma música: Pedro, Tiago e João no barquinho. Só. Eu tinha um presbítero aqui um tempo atrás, que ele sabia a escalação completa até do time reserva, Cid, do time da Bélgica. E olha que nós estamos falando aos nomes dos caras: Fococu, Facacá, Pererê, aqueles nomes mais doidos. E eu vendo ele falar isso com alegria, com entusiasmo, eu falei: agora me dá a escalação do time de Jesus. Pedro, Tiago e João. Falei: cachorro, sem vergonha. Desse modelo. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, a coisa é muito séria, sabe? Muito séria. O diabo não está brincando de ser cão, não. Tá? Aleluias. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família.